Fala galera, beleza? Matheus aqui trazendo mais um vídeo para o nosso canal. Vamos comentar um pouquinho sobre o Grande Prêmio de Mônaco, que acabou tem pouco tempo. Verstappen venceu, assumiu a liderança do campeonato, muita coisa aconteceu, assim, de legal. A corrida até que não teve tantas disputas, não teve tantas ultrapassagens, mas tem muita coisa para a gente falar aqui. Começando com o que aconteceu com o Leclerc, ele que tinha conseguido a pole no sábado, mas acabou batendo na parte final da classificação e teve que consertar o carro às pressas para a corrida. Quando foi se posicionar, descobriu que tinha um problema de câmbio e ele não conseguiu correr, simplesmente ele não conseguiu participar da corrida. E nisso a posição do primeiro lugar estava vaga na hora que os pilotos foram largar. Uma pena que aconteceu com o Leclerc, ele que é de Mônaco, largaria na frente, tinha grande chance de conseguir a vitória, mas não foi dessa vez que o piloto monegasco conseguiu vencer sua corrida em casa. Mas eu acredito que ele vai ter outras chances e que ele vai conseguir sim uma vitória em Mônaco, ele é muito bom. E com essa evolução que a gente vê da Ferrari dia após dia, ele pode ter chance de vitória, sim, correndo em casa. Nisso, com essa primeira posição vaga, o Verstappen não tinha ninguém à sua frente, ele tinha conseguido a segunda colocação no grid. Fez uma boa largada, conseguiu fechar o Bottas, que tentou atacar, mas não tinha espaço. O Verstappen conseguiu garantir a primeira posição e não teve muitas ultrapassagens dentro da largada nessas primeiras posições. Eles se manteram, o Verstappen conseguiu defender bem sua posição e liderou basicamente a corrida inteira, tranquilo, não foi ameaçado, não deu chance para os adversários. E com isso, com essa vitória do Verstappen, ele assume a liderança do campeonato de pilotos. Pela primeira vez na sua carreira, o Verstappen lidera o campeonato de pilotos. Primeira vez desde 2018 que um piloto que não é da Mercedes lidera o campeonato de pilotos. E foi além, o fim de semana foi ainda melhor para a Red Bull, porque eles conseguiram assumir também a liderança do campeonato de construtores. Primeira vez desde 2013, primeira vez na era híbrida que a Red Bull lidera o campeonato de construtores na Fórmula 1. A última vez foi em 2013, quando ainda tinha o Vettel, o motor V8. Faz muito tempo que a Red Bull não liderava o campeonato de construtores, mas conseguiu com a vitória do Verstappen, com o quarto lugar do Pérez, contou também com o abandono do Bottas, que eu vou chegar um pouquinho mais para frente, e com o sétimo lugar do Hamilton. E falando do multicampeão, um fim de semana discretíssimo dele, largando bem atrás, que a gente não está acostumado a ver o Hamilton largar tão atrás assim, não conseguiu ameaçar os carros que estavam à frente, até tentava fazer uma pressão no Gasly, mas não conseguiu, ficou atrás do Gasly a corrida inteira, e muito discreto o Hamilton, muito discreto, não gostei da participação dele nesse final de semana, precisa melhorar e precisa mostrar força agora que ele não é mais o líder do campeonato. Ele e a Mercedes vão precisar mostrar força, e a gente sabe que eles têm força, a gente sabe que eles têm qualidade para buscar essa liderança de volta. E falando da Mercedes, eles tinham uma possibilidade de conseguir até um pódio nessa corrida com o Bottas, que estava na segunda colocação, mas uma atrapalhada nos boxes, o pneu do carro dele não saía de jeito nenhum, o dianteiro direito não saía, tentaram trocar a pistola, mas não saiu o pneu do Bottas, e ele teve que abandonar a prova, tanto que tem até uma imagem do carro dele na garagem. Os três pneus que trocaram, mas o dianteiro direito estava com o pneu ainda desgastado, o pneu que eles não conseguiram trocar. Muito estranho, a Mercedes normalmente não costuma fazer as atrapalhadas, não costuma ter problemas nos boxes, mas aconteceu com o Bottas, uma pena, ele vinha fazendo até uma corrida consistente, conseguindo manter a segunda colocação. Seria um pódio, seria uma confirmação dele ali, conseguindo se aproximar de Hamilton e Verstappen na ponta do campeonato, não a ponto de brigar, mas ficar um pouquinho mais perto, e com o abandono ele não conseguiu pontuar. Uma coisa que vale destacar na corrida de Mônaco também foi a participação do Pérez e do Vettel. Eles conseguiram, o Pérez não conseguiu se classificar bem, mas na estratégia ele conseguiu passar vários carros, passou o Hamilton, passou o Gasly, passou o Vettel nos boxes. O Vettel, que também estava atrás do Hamilton e do Gasly, na estratégia de boxe, conseguiu passar os dois, ele se manteve um pouco a mais na pista com os pneus macios, quando fez o pit stop, conseguiu ganhar a posição dos dois. Uma ótima corrida do Vettel, eu achei, mostrando força na Aston Martin, uma quinta colocação, bom resultado do tetracampeão mundial, mostrando força, ele que começou patinando no Bahrein, não classificou nem para o Q2, mas agora consegue mostrar força no GP de Mônaco. Vamos ver se ele consegue manter esse bom nível pelo restante da temporada. Outra coisa que foi legal foi o Sainz conseguir uma segunda colocação, seu primeiro pódio com a Ferrari. A equipe que devia estar com moral um pouco lá embaixo, pelo que aconteceu com o Leclerc, mas consegue um pódio como um prêmio de consolação. E importante para o Sainz, ele que também demorou um pouquinho a se adaptar, nas primeiras corridas em novas equipes são um pouco mais difíceis, apesar de que o Sainz é o melhor piloto que trocou de equipe em comparação a Ricardo, a Vettel, esses nomes que também trocaram de equipes, acho que o Sainz vem conseguindo desempenhar o melhor papel. Um pódio importante, ele se aproxima do Leclerc na classificação de pilotos,
É uma briga que, para mim, parece que vai ser um pouco mais equilibrada que em outras equipes. E muito importante para o Sainz conseguir esse pódio. Falando sobre o cara que fechou os 3 primeiros, Lando Norris conseguiu mais um pódio na temporada e assume de novo e volta a estar na 3ª colocação do campeonato de pilotos. Importante, ele que vem se mostrando muito rápido, vem conseguindo dar um banho no Ricardo, que está com dificuldades para se adaptar. Muito importante o pódio, foi muito legal ver ele e o Sainz, que foram companheiros de equipe, estão lá brincando no pódio. Foi muito bacana e ele é um piloto muito rápido, eu espero muito dele nos próximos anos de Fórmula 1. E um ponto aqui que muita gente pode ter sido pega de surpresa, o Mazepin conseguiu terminar a prova. Muita gente falando, não vai chegar nem na primeira curva, vai parar no mar, vai causar bandeira vermelha. Não, ele conseguiu terminar a prova, não se envolveu em nenhum acidente. Aliás, nenhum safety car na corrida de Mônaco, uma coisa meio maluca assim, um pouco impensável, já que é muito fácil de acabar batendo. Mas o Mazepin conseguiu terminar a prova e, além disso, terminou na frente do Schumacher, companheiro de equipe dele, que acho que é o que dá para esperar. Não dá para esperar que ele consiga muito além disso, porque o carro da Haas é realmente muito fraco. Mas é um resultado importante, até para a confiança dele. Vamos ver se ele consegue melhorar o seu desempenho e não destoar tanto dos outros carros assim agora, que ele conseguiu uma boa corrida. Ele realmente, com o carro que ele tinha, ele fez o que dava. E por fim, vamos falar aqui sobre o destaque da prova, na minha opinião, e sobre a decepção. Destaque para mim foi o Sebastian Vettel, conseguiu um bom resultado. Vamos ver se esse resultado dá ânimo para ele, ele estava bem desanimado desde o último ano de Ferrari dele. Eu espero que ele volte a desempenhar um bom nível, porque ele é um cara que me marcou muito quando eu era mais novo e via a Fórmula 1, ele ganhava quase o tempo todo. E para mim a decepção foi a Mercedes. O Hamilton muito discreto, como eu falei, fez atrapalhada com o Bottas e o resultado perdeu a liderança do Campeonato de Construtores e o Hamilton perdeu a liderança do Campeonato de Pilotos. Eu espero muito da Mercedes na próxima prova, ver como que vai ser essa resposta e ficar de olho na Red Bull também. Agora eles têm a vantagem. Como que eles vão agir, como que eles vão montar as suas estratégias em relação ao Hamilton, em relação à Mercedes. É coisa para a gente ficar de olho, cenas para as próximas corridas. E a gente vai comentar aqui sobre o desenrolar dessa história no canal. Então fica ligado, todo dia que tiver corrida a gente vai estar trazendo um vídeo aqui, comentando sobre. Um abraço, galera, e até o próximo vídeo. Valeu!